Bem, gente, como eu já tinha saudado vocês, né? Mas agora que está gravando, boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai. Hoje é um momento exclusivo para tirar as dúvidas, né? A gente teve um primeiro momento há 15 dias atrás, onde a gente começou a escrita, né? Onde eu mencionei para vocês como se daria o andamento da disciplina e passei para vocês como se daria o processo de escrita apresentando o modelo de relatório, né? O modelo do projeto de intervenção, na verdade. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. É que isso. Compartilhar essa tela aqui com vocês. Como vocês podem ver aqui é a visão que vocês têm, tá? Do próprio ambiente virtual de aprendizagem. E aí, aqui tem tudo aquilo que a gente comentou semana passada, que eu não vou me delongar novamente, tá? E aqui tem um modelo do plano de intervenção que eu já deixei para vocês, tá? Com o link da aula da semana passada. E aí eu coloquei aqui as atividades da semana 3 e 4, né? Como é que a gente vai proceder nesses próximos dias, que seria responder o formulário, alguns responderam justamente por isso que a gente definiu esse horário às 7. O encontro síncrono que está acontecendo agora, prosseguir na escrita do projeto de intervenção e a escolha do orientador, que provavelmente se dará na próxima semana, tá? Essa questão eu vou falar daqui a pouquinho com vocês, tá? Porque provavelmente, porque eu vou confirmar isso direitinho, eu vou confirmar isso direitinho com. Peraí, só um instante. Tá tendo um. Todo mundo tá ouvindo um barulho. Deixa eu desligar aqui. Aqui, pronto. É, esse é o andamento da atividade dessa semana, tá? E essa questão do orientador eu vou confirmar com o coordenador Anderson, tá? Que tudo indica vocês já serão apresentados para ele na próxima semana. Vai depender de como vai andar o encontro hoje, ok? E como é que peraí. Todos vocês estão visualizando a tela? Que aqui deu um bugzinho. Tem aluno dizendo que não teve acesso liberado. Estranho. Foi o aluno Henrique. Ele disse que não conseguiu entrar. Manda ele tentar entrar novamente. Talvez eu tenha apertado alguma coisa errada e não tenha liberado ele aqui. Ah, pronto. Conseguiu agora. Obrigada. Pronto, perfeito. Vocês todos estão visualizando a tela? Estão, né? Dê um feedback aí, por favor, se está conseguindo ver. Sim, a tela está em preto. Ela tá Aqui preta. tá tudo preto. Estranho. Peraí, deixa eu tentar de novo aqui, tá? Deixa eu compartilhar de novo a tela. Peraí. Que eu tô. É porque tinha gente partilhando no meu lugar, mas agora vai. Pronto, conseguem ver agora? Me confirme aí, por gentileza. Agora sim, tudo ok. Show de bola. Pronto. Aqui, tá? É o fórum, como você já sabe, é um ambiente virtual de aprendizagem, e aqui é o que a gente vai se propor essa semana, né? Que era responder o formulário, que aí a gente já tem um encontro síncrono dessa semana, né? Para escolher o horário, que justamente a gente escolheu esse horário das 7 horas.
participação, que é o que está acontecendo agora, prosseguir com a escrita e a escolha do orientador, né? Essa questão do orientador eu vou confirmar com vocês, mas segundo o coordenador Anderson, já vai se dar na próxima semana, tá? Vou confirmar direitinho essa informação com ele e aí eu repasso para vocês no início da próxima semana. Mas eu quero, e aí fiz só esse apanhado geral de como está o andamento para reforçar uma coisa com vocês. Por mais que os orientadores sejam apresentados para vocês na próxima semana, o projeto ele tem um caráter individual, tá? O orientador, como eu já comentei com vocês em outro momento, parece até um pouco redundante falar isso, mas o orientador ele tem apenas um papel de orientação. Não é ele que vai escolher o tema, não é ele que vai escrever por você, ele vai apenas te guiar nesse caminho de escrita, tá? Então, assim, o trabalho é algo totalmente individual e vocês é quem vão escrever, vocês é quem vão trabalhar dentro da área de vocês e o orientador vai orientar dentro da perspectiva dele, tá? O trabalho é algo totalmente individual. Com base nisso, eu já quero dar início a abrir a sessão de perguntas, tá? Mas antes disso, eu queria fazer esse reforço e queria reforçar algumas coisas que eu vi no fórum, tá? Que tem sido uma questão geral que eu não sei se necessariamente é um problema, e aí eu quero jogar para vocês, justamente para ter o feedback. Eu vi muita gente escolhendo o tema, eu vou fazer isso, eu vou pesquisar nessa linha aqui. Show de bola. Eu só quero ressaltar para vocês que aquilo que a gente comentou no encontro passado, toda pesquisa ela parte de um problema, tá? Se você vai pesquisar, eu vou pesquisar, e aí, como eu disse, eu vou mencionar nos exemplos, eu vou mencionar muito minha área, porque tem muita coisa a ver, tá? Porque eu entendo mais e aí acho que fica mais assimilável para vocês. Eu vou pesquisar, vamos supor, a utilização dos jogos na sala de aula. Beleza. Mas por que eu vou utilizar jogos em sala de aula? Com base em quê? No sentido de que, beleza, eu vou utilizar jogos por quê? Porque a educação está uma maravilha, porque a educação está ruim, entende? Então você precisa primeiro, e eu sei que muitos de vocês já têm a problemática embasada, né, bem construída, e que não colocaram no fórum justamente porque o fórum ali é para uma dúvida rápida, né? Não é para detalhar o projeto, obviamente. Mas eu queria reforçar isso com vocês para que vocês enfatizem isso no processo de escrita, entende? Não é que vocês vão me apresentar o problema, mas não esqueçam de colocar isso no processo de escrita, porque se você já vai colocar, eu vou fazer isso, fazer essa metodologia, fazer isso e aquilo, e vai ser maravilhoso. Pode ser, mas toda pesquisa ela parte de um problema. Porque você tem que pensar, lembre-se que assim, a gente não vai aplicar. Mas muitos projetos, quando você talvez for fazer um mestrado, um doutorado, alguma outra pós-graduação, a depender da regra, né, do curso que você vai participar, o projeto ele é aplicável. Você vai aplicar para coletar dados, tudo aquilo que a gente conversou no encontro passado. E aí você não vai despender de recursos públicos ou até de recursos privados, a depender de qual seja a instituição, eu vou criar a vacina, vamos dizer, como exemplo, eu vou criar a vacina para o vírus H5N6, que é um vírus que atinge frangos. Só que esses vírus, eles não atingem seres humanos. Para que você vai criar esse vírus, essa vacina, se ele não vai resolver um problema real, entende? Então, um projeto, ele parte de um problema real. Então, no ato da escrita, primeiro, enfatizar o problema real. É a primeira coisa que vocês têm que lembrar bem. E a segunda coisa, vou utilizar jogos, vou utilizar isso, aquilo, vou fazer isso e aquilo. Tem
tem referencial teórico, tá? Nem que seja algo similar ao que você vai fazer. Então, tenham esse cuidado, tá? Porque isso, por mais que seja uma ideia espetacular, uma ideia interessante, a pesquisa, o projeto pode ficar mal escrito. Não se esqueçam de mencionar o problema, a problemática envolvida. Por que você vai fazer isso? Porque qual é o problema do mundo real que precisa ser resolvido e que esse teu projeto pode ser a solução? E você vai fazer isso com base em quê? Alguém já pesquisou algo parecido? Alguém já pesquisou algo semelhante? Tem bibliografia? Estou só reforçando isso porque essa foi uma dúvida muito. Foi algumas coisas que eu precisei reforçar nos fóruns, tá? Nos posts que vocês colocaram. E aí eu estou reforçando aqui agora para que vocês enfatizem isso bastante no processo de escrita, tá bom? Então agora eu vou abrir para dúvidas, só lembrando que aqui eu quero que vocês tragam dúvidas práticas, né? Ah, professor, quando eu fui escrever isso, quando eu fui escrever aquilo, eu não consegui, tá? Para a gente tentar ser o mais objetivo possível e tentar responder o máximo de dúvidas possível, tá bom? Porque, assim, teoricamente eu pretendo encerrar às 8 para não ficar cansativo para vocês, e tem um polo que tem aula às 8 horas. Então, eu posso até ficar um pouco mais com os outros, mas eu também não posso estender muito, justamente para esses que precisarem sair não ficarem muito prejudicados, tá bom? Então, eu vou interromper aqui a apresentação, se precisar eu retorno, tá? E aí eu quero iniciar as dúvidas. Eu vou alternando aqui quem levantou a mão com quem colocar no chat, tá? Então, eu vou começar aqui com o Genildo, que levantou a mão primeiro. Pode ficar à vontade, Genildo. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Genildo. Lucas, não é sobre ainda a orientação. É porque, assim, a orientação vai partir, assim, os alunos vão escolher, os docentes que vão escolher os alunos. Porque pode acontecer, caso for os alunos, né, um professor pegue mais de um, né? Como vai ser isso, assim? Não, e acho que foi justamente por isso que Anderson, ele não colocou nada muito puxado, né? Porque, assim, venhamos e convenhamos, a escrita de apenas o projeto, não haverá aplicação dele, a coleta de dados e toda a escrita né, todo o processo de produzir pesquisa científica, Anderson não colocou, justamente por quê? Porque a gente tem um curto espaço de tempo e os docentes, eles vão, e com certeza não vai ser só um orientador por aluno. Por que eu digo com certeza? Saiu o resultado da seleção e eu não lembro quantos passaram, mas foram mais de 10, tá? Então vamos imaginar que só aqui no nosso encontro hoje nós temos 37. Não são todos. Eu acho que a gente tem mais ou menos uns 70, 80 alunos. Supondo, arredondando, que sejam 10 orientadores, vão ser 7 alunos, vão ser 7 orientações por orientador, na média. Então, perceba que não vai ficar um orientador com cada aluno. Então, justamente para não ficar puxado para os orientadores e também não ficar puxado para vocês, Anderson sabiamente decidiu fazer dessa forma, tá? Colocando apenas a parte inicial, né? Que é a escrita do projeto, não a aplicação dele, tá certo? Então, estou só fazendo essa explicação toda para lhe dizer que, de fato, não será um professor por aluno, tá? Cada professor ele vai pegar mais de um aluno. Na média aí 7, 8 ou talvez até 10 ou mais. Vai depender porque Anderson estava falando comigo que ia ver como era essa questão da regra da CAPES. Parece que a CAPES tem um valor mínimo de orientandos por... Eu não entendi direito quando ele falou comigo, mas parece que tinha um valor mínimo de orientandos por orientador. Ou seja, não é um valor máximo, é um valor mínimo, né? Então, assim, vão ser 7, 8, 10 alunos, mais ou menos, por orientador. Então, né, para o orientador dar conta disso tudo, imagine se esses 10 alunos fossem aplicar o projeto, né? Seria um caos. Então, sim, vão ser mais de um aluno por orientador.
E como vai se dar isso? Se vocês vão conversar com ele, se vocês vão escolher, se ele vai escolher, na verdade eu também nem sei como vai funcionar, tá? Eu imagino que quem vai escolher são vocês. Eu imagino, e aqui é um chute meu. Por quê? Por que eu estou arriscando esse chute? Porque imagine um orientador, eu, por exemplo, da área de matemática, a gente viu aqui que tem gente da área de segurança do trabalho, por exemplo. Eu lembro da semana passada que tinha um aluno que falou que era da área de segurança do trabalho. Imagine eu pegar um aluno da área de segurança do trabalho para orientá-lo. Eu conseguiria? Conseguiria. Mas um aluno da área de matemática, para mim, seria mais interessante e mais fácil para mim e para o aluno, né? Então, eu acredito que quem vai escolher é o aluno com base na área do professor, né? Sendo da área ou sendo de uma área correlata. Por exemplo, eu sou de matemática, mas talvez conseguisse orientar alguém da área de física, alguém da área de estatística, alguma coisa afim, né? Alguma área afim. Mas for uma área totalmente distante, fica difícil. Então, por conta disso, eu imagino que o aluno é quem vai escolher o orientador. Mas eu não sei como vai ficar. Eu conversei com o Anderson, não sei se foi ontem, antes de ontem, não lembro exatamente. E aí ele disse que está tentando resolver todo esse imbróglio também. É por isso que eu acredito que... Aliás, não é nem eu acredito, deixa eu corrigir. Eu não sei se... Porque o cronograma é que semana que vem os orientadores sejam apresentados para vocês para haver a distribuição. Eu não sei se isso vai acontecer semana que vem, porque ele está tentando resolver toda essa questão de logística de apresentação dos orientadores, tá? Como é que vai ficar. Mas não se preocupem que assim que eu for informado, eu já repasso para vocês todos os detalhes. Eu já passo para os tutores e os tutores já encaminham para vocês. E assim que via WhatsApp, né? E assim que possível eu já coloco também aqui no ambiente, certo? Eu mando logo para o WhatsApp, porque para o WhatsApp a comunicação é mais rápida, tá? Mas eu vou colocar também no ambiente todos os detalhes assim que esses detalhes forem revelados. Que a gente não tem, porque ainda está obscuro até para Anderson, não sabe como vai funcionar bem, tá? Mas assim que esses detalhes forem esmiuçados, eu já apresento para vocês. Enquanto isso, vocês vão ficar parados? Não. Vocês vão prosseguir na escrita e eu estou aqui para ajudar vocês, pelo menos no grosso, né, do projeto, vamos assim dizer, na parte principal. Com as minhas dicas, com as minhas indicações, né, do que vocês podem fazer, 50% a 60% dá para vocês escreverem do projeto. Os outros 40% é o refino que o orientador vai dar, tá? Então, enquanto isso, vão adiantando, surgindo dúvidas, vão entrando em contato comigo, que aí eu vou ajudando, tá? E assim que eu tiver um parecer de como vai se dar essa seleção entre orientando e orientador, eu passo para vocês. Ok? Tá, obrigado. Nada. Deixa eu responder uma do chat, aí eu passo para Matias, tá? Deixa eu só ver aqui. Suédia disse que o trabalho está adiantado, precisa do orientador só para dar um feedback. Perfeito. Então já está bem, né, bem adiantado, só aguardar para ver como é que vai ficar, né? Eu acho que semana que vem a gente já tem, mesmo que semana que vem não haja essa apresentação mútua, né? A gente vai ter pelo menos um direcionamento de como vai acontecer, tá? Semana que vem eu revelo para vocês todos os detalhes assim que eu souber. Responder a pergunta de Elisa, aí eu passo para Matias. Ela disse que na metodologia vai explicar a abordagem da pesquisa, né? Qualitativa e bibliográfica, e vou explicar como irei fazer ou aplicar a pesquisa. Exatamente. Você vai colocar como é que você vai detalhar como é que você vai aferir esses dados em teoria, né? Porque você não vai fazer. Mas se você fosse fazer esse projeto, se você fosse pôr em prática, como é que você faria, né? Por exemplo, vamos imaginar, você vai aplicar jogos matemáticos para ver se os meninos aprendem a adição. Existem várias formas de você aferir isso. Você vai aplicar o jogo, mas como é que você vai saber se os meninos aprenderam? Uma forma é você olhar os meninos lá manipulando o jogo e fazendo as contas. Opa, os meninos aprenderam. Isso é uma forma de analisar. Uma outra forma de analisar qual é? Eu vou aplicar uma prova antes, ver como foi o resultado médio, aplico o jogo
depois faço outra prova parecida para ver como foi depois da aplicação. Isso é uma outra forma de aferir se o jogo interferiu, entendeu? Então, perceba que essa explicação que eu passei aqui é o que você vai colocar lá na metodologia. Então, é isso que você vai dizer como você vai fazer. Vai aplicar o jogo e observar como os meninos lidam com o material? Ou você vai aplicar uma prova, fazer o jogo, aplicar outra? É esses detalhes do projeto, da ação, de como você vai fazer, o método de aplicação que você vai detalhar lá. Vou fazer primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, até chegar nesse resultado, né? Como eu disse, o que você faria num cenário hipotético, porque a gente não vai aplicar, né? Mas se você fosse aplicar, como você faria? É isso que você vai detalhar passo a passo, detalhe a detalhe na metodologia, tá? E aí, como eu disse, existem dois tipos de metodologias que são as principais, que aí é bom vocês verem com os orientadores de vocês, né? Se é uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Qual é a qualitativa? É aquela onde você observa as características, observa o contexto. Ah, os alunos se saíram bem. O que é bem? Você está fazendo uma análise qualitativa, uma análise subjetiva, interpretativa. Isso é válido? É válido. E existe uma outra análise, que é a quantitativa. Tantos alunos tiraram tais notas, depois do jogo a nota aumentou, a nota diminuiu. Isso é quantitativo, envolve números, tá? Então, você vê com o orientador qual seria a melhor forma de colocar, que aí é uma questão com ele, né? Mas comigo, assim, pelo menos a meu ver, é mais uma questão de colocar o que você mais se adaptaria, porque você não vai aplicar, né? Então, não precisa se prender muito a isso, mas é interessante mencionar se teria um caráter quantitativo ou qualitativo, tá bom? Mas aí, como eu disse, ver com o orientador direitinho como é que colocaria, como é que faria, certo? E se lembra sempre de descrever todo o passo a passo da aplicação, ok? Pronto, acho que é isso. Matias, fique à vontade. Matias? Acho que ele saiu. Bom, eu vou respondendo aqui algumas do chat, tá? Matias, quando retornar, eu passo para ele. Daniel perguntou se já é a última disciplina. Assim, teoricamente sim, né? Afinal, Opa, Matias, voltou? Boa noite, tá bem baixinho, mas dá para ouvir. Oi, tá bem baixinho. Agora eu não tô ouvindo nada. Tá bem baixinho, assim. Eu só tô ouvindo por obra divina, porque tenta colocar pelo chat, então. Se você conseguir colocar no chat. Ou então, qualquer coisa que você conseguir melhorar, você volta, tá? Aí você só levanta a mão que eu já sei, aí eu te passo a palavra, tá bom? Mas tá bem ruim. Quando eu escuto, tá bem baixo. Daniel, a última disciplina, teoricamente sim, né? Afinal, é a última para terminar a graduação, né? Porém, vai depender se você está devendo alguma outra disciplina, né? Eu não sei como é que funciona a estrutura dessa pós-graduação, mas se você estiver devendo, ou algum outro aluno estiver devendo alguma disciplina, aí tem que finalizar essas que ficaram para trás, né? Mas não sendo, sim, é a última disciplina do curso. Depois do trabalho final de curso, se não estiver devendo nada, aí está pós-graduado, né? Suédia está perguntando qual é o prazo para o término da disciplina. Então, não há um prazo específico. A gente vai, como eu conversei com vocês no encontro passado, Anderson ele quer marcar uma semana ou uma quinzena, não sei exatamente qual seria o prazo, de um seminário, né? Será um seminário
onde nesse seminário, essa semana de seminários, a gente vai ter as apresentações dos projetos, né? Desses projetos de intervenção de vocês. E aí o prazo para término é essa semana. Então, até essa semana, o orientador tem que dar o parecer positivo, dizendo, ó, pode apresentar que tá beleza. Ok? Quando vai ser? Eu chuto, deixa eu ver aqui. Agosto, setembro, lá para outubro. Eu chuto lá para outubro, tá? Se é presencial, eu acredito que não, tá? Eu acredito que será remoto, né? Assim como todo o curso foi, né? À distância. Então, eu acredito que será também à distância, ok? Então, o prazo para término é essa semana desse seminário. E aí, até lá, o orientador ele tem que dar o parecer dizendo que o projeto está ok para apresentação, beleza? E aí, claro, tente adiantar o máximo possível para não deixar para a última hora, né? Se tiver com muita dificuldade, fala com os tutores, que aí eu posso tentar marcar um horário extra, se for o caso, para dar uma ajudada com vocês, tá? E aí eu queria que, só antes de passar para Matias, eu queria só que vocês fossem colocando aqui no chat como é que está escrita. Já está, porque tem muita gente que diz que está adiantado, né? E aí eu queria saber quem está adiantado, quem já escreveu quase todo, quem está no começo ainda, como é que está, para que eu possa fazer um apanhado, né? Para que eu possa ter um apanhado de como é que tá. Porque não adianta nada eu te passar para o orientador, sendo que tu não fez nem a apresentação da pesquisa, sendo que tu não sabe nem o que tu vai pesquisar, tá? Então, já vai colocando aí no chat como é que tá, se tá bem adiantado, e aí eu vou fazendo uma mensuração aqui, tá? Deixa eu só passar. Vai, Matias, eu vejo já os comentários de vocês, tá bom? Mas vão Pronto, colocando beleza. aí. Agora vai dar certo. Agora Professor, melhorou bastante. Diga lá. pronto. Tava meio sofrido. Boa noite, Mas agora tá professor. bom. Boa noite. Eu já estou praticamente concluindo a parte de apresentação. Agora eu queria que, se É, fosse possível, professor, eu queria ter acesso novamente à aula anterior, o link da aula anterior, para mim pegar algumas informações que o senhor passou, para mim dar uma ajeitada aqui no meu projeto, certo? certo. Aí Pronto, eu queria então ver. você pode Ah, fazer o seguinte: eu vou colocar o link aqui no chat, tá? Mas ele tá lá no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA. E também, qualquer coisa, se mesmo assim você não conseguir acessar, você fala com o tutor, que o tutor fala comigo e eu passo o link, tá bom? Mas eu já vou exato. colocar aqui já para ficar fácil para vocês, tá bom? Beleza. Porque tem algumas informações que são de grande relevância na Sim, outra reunião, para a gente não ter que estar se esforçando muito, procurando, pesquisando, porque grande parte das suas informações passadas a gente vai precisar para organizar, para fazer tudo em ordemzinha, porque não deu para anotar tudo que o senhor passou. sim, Aí sim. a gente precisa desse link para a gente ficar mais organizado, tá? Com Certo, relação a algumas dúvidas que o Genildo também já falou sobre algumas dúvidas que eu tenho, que era com relação à pessoa que ia nos orientar. Eu já tenho certo. uma boa parte produzido e eu queria mandar para você já dar uma analisada, se fosse possível. Mas isso Pronto, se pode for seguir. pode? Assim, eu posso mandar para o senhor dar uma olhada no texto de apresentação, como é? Ou deixa para apresentar mesmo só ao orientador? Não, eu posso dar uma olhada, né? Eu não vou poder te orientar, mas eu posso dar uma olhada assim geral, ver como é que tá, assim, se tá ok. Eu não posso entrar em minudências, né? Ah, não, esse referencial aqui não é bom, é melhor usar esse. O que eu vou olhar é a parte técnica, a apresentação tá ok, assim, de acordo com a proposta, se o cronograma, né, os objetivos estão em conformidade com a proposta do trabalho, isso eu posso fazer essa análise sim, né? E aí você pode me Beleza. mandar que eu analiso. Agora, sim, a Beleza. parte do referencial teórico, a parte específica, se
a proposta de projeto que você quer fazer tem a ver, de fato, com um problema da área de pesquisa, né? Porque, por exemplo, eu falo aqui para vocês de jogos matemáticos, mas assim, de maneira bem superficial, porque eu sei que muitos não são da área. Mas assim, isso tem tantas minudências, isso tem tantos detalhes que só alguém da área vai poder entender melhor, entende? Então, essa parte aí é que o orientador vai pegar a fundo com você e detalhar, referencial teórico, esses detalhezinhos, tá? Mas assim, a parte técnica, se isso aqui é a apresentação, você fez do jeito certo? Sim. Os objetivos, você fez do jeito certo? Sim. As citações estão ok? Isso eu posso olhar. Agora, se está de fato ok com a relevância desse projeto para a área, aí só o orientador, entendeu? Obrigado. E eu estou aguardando o link para a gente poder dar uma olhada nele, naquelas informações que ficaram na outra aula, para a gente ir de forma segura, ok? Pronto, Valeu, muito perfeito. obrigado. Valeu. Eu já mandei, de toda forma, eu já mandei aqui no chat, mas eu vou mandar lá no grupo que eu tenho com os tutores, e aí os tutores depois mandam para vocês, tá bom? Só para ficar redundante. E de toda forma está no ambiente virtual, tá? Se você procurar lá, você também encontra. Então, uma dessas três maneiras aí, acho que você consegue acessar a aula. E como eu até disse a vocês no encontro passado, né, eu recomendo fortemente que assistam, principalmente quem ainda não iniciou, porque principalmente ali do meio para o final, né? Do meio para trás é mais a apresentação da disciplina, esses detalhes. Do meio para o final é que eu falo do projeto mesmo, e essa parte aqui que é importante de vocês não deixarem de ver, tá bom? Deixa eu só ver. Francisco, só Oi, Amanda, um pode dizer. detalhe. Pode dizer. Como você estava, né, explicando aí para eles, acho que o que vale, né, de uma dica é talvez eles não fugirem tanto da área de conhecimento deles, né? Porque teve aluno que veio me procurar querendo escrever sobre outras coisas. É interessante, mas eu disse, você vai ter que ter uma leitura muito maior para poder escrever sobre um tema que você, né, não tem o mínimo domínio, né? Então seria bom eles tentarem encaixar melhor nisso, até porque não sabe se vai achar um orientador exatamente da área que ele está escrevendo. Então, se nem você domina muito e nem você encontrar um orientador da sua área, da área do tema, fica complicado, né? Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Não adianta você querer complicar e isso pode custar a tua pós-graduação, né? No sentido de, não vou conseguir concluir a tempo. Então joga fácil, faz o feijão com arroz bem feito é muito melhor do que inventar um prato e não sair bem feito, né? Sair uma tragédia. Então, faz o que tu já sabe fazer, faz algo na tua área que você já domina, que aí fica muito mais fácil e aí não procura pelo em ovo, que aí pode complicar tudo, tá? Então faz na tua área mesmo, algo que você entenda, tá? Inclusive, acho que eu vi até uma pergunta aqui no chat com relação a isso, eu vou começar a passar no chat, tá? Mas faça com relação à área, à sua área, porque fica mais fácil para você, tá? Eu acho que nesse momento a gente tem que ser pragmático, né? Tem que ser prático. O que vocês mais querem é terminar a pós-graduação. Então, perder a pós por uma, como é que eu posso dizer? A palavra fugiu. Por capricho, não era bem essa palavra que eu estava atrás, mas por um capricho, porque eu quero fazer algo, mas não. Pode fazer? Pode, mas eu não recomendo. É procurar problema, tá? Porque fica mais difícil para você. Deixa eu só dar uma passada no chat, até eu te passo a palavra, Wagner. Projeto de intervenção deve ser feito individualmente ou pode ser feito em dupla. Até onde eu sei, Wagner, é individual, tá? Eu posso ver com o Anderson, mas até onde eu sei é individual. Ele não mencionou comigo em nenhum momento de organizar em duplo ou alguma coisa nesse sentido. Até onde eu sei é individual, mas eu posso confirmar isso, tá? Mas sim, quase certeza que é individual, beleza? Aí tem alguns dizendo aqui que não fez nada ainda, outros estão dizendo que estão bem adiantados. José Everaldo disse que precisa de um tema. José não, desculpa, João. João, você pode fazer de um tema, você pode procurar
algo da sua área. Eu não sei em que você é formado, qual a sua área de formação, mas o que é que eu recomendo para te dar ideias, né? Pega, sei lá, por exemplo, só para te dar uma ideia, né? Trazendo para a área da matemática. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou fazer um projeto de matemática, eu não sei o que é que eu fazer. O que é que eu vou fazer? Abro uma páginazinha, joga aí no Google o termozinho assim, Google Acadêmico. Ele vai abrir uma nova aba para você, tá? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Como é que vocês têm ideias de escrever um... Lucas, como é que eu tenho uma ideia de como é que eu vou escrever um projeto? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não sei por onde eu vou começar, eu não sei o que é que eu vou fazer. Agora, que inclusive essa dúvida vocês já deviam ter me passado, mas vamos lá. O importante é vocês correrem atrás, tá? Mas vamos lá, ó. O que é que vocês vão fazer? Abre o Google, como vocês estão vendo aí. Estão vendo, né? Abre o Google, coloca Google Acadêmico. Essa primeira página, tá? E aí, esse Google Acadêmico, essa tela que vocês estão vendo aí, vocês podem filtrar por qualquer idioma ou português. Recomendo só português, tá? Até para facilitar para vocês. E aí, nesse Google Acadêmico, ele filtra artigos científicos na área que você colocar. Então, vamos dizer assim, eu sou da área de matemática, eu não sei por onde é que eu vou começar. Não sei o que eu vou fazer. O que é que eu vou jogar aqui? Matemática tem a ver com ensino, né? Novas metodologias de ensino matemática. Perceba que apareceu aí para mim um monte de PDF, né? Metodologias ativas de aprendizagem em ciência de matemática, ensino de matemática por meio de novas tecnologias. Perceba que está aparecendo aqui um monte de artigo científico, teses de mestrado, de doutorado, tá? Então, isso aqui, aí você olha o que é que você faz? Abriu isso aqui na tua área, aí você diz, ó, o ensino matemático por meio de novas tecnologias. Ah, tecnologia deve ser um tema interessante. Aí você abre, ele vai abrir o PDF, você vai ler pelo menos o resumo para ver se é algo que te interessa. O resumo, tal. O objetivo do trabalho é estudar a educação mediada pelas novas tecnologias. Então, novas tecnologias é uma metodologia de ensino, é algo que a matemática está fazendo. Começa a pesquisar por novas tecnologias. E aí vai filtrando artigos onde você pode ler e filtrar aquilo que você quer pesquisar. Entendeu? Isso é isso é só para quê? Para te dar uma luz. Qual é o tema que eu vou escolher? Pesquisa artigos, lê pelo menos o resumo para ter uma ideia do que o artigo fala. Se for um tema que você acha interessante, aí começa a ler sobre aquele tema, pega 2, 3, 4 artigos, vê se é aquilo mesmo. Se não for, recomeça a pesquisa. Se for, show de bola, já sabe o que vai pesquisar. Aí você começa a escrever, tá? Você começa por aí. Sempre que eu quero fazer uma pesquisa, claro, eu já sei algumas coisas, né? De algumas pesquisas, mas sempre que eu tenho em dúvida, será que isso é aplicável? Será que isso alguém já pesquisou? Eu sempre faço esse filtro. Google Acadêmico, joga lá o nome que você quer pesquisar da sua área, e aí vai aparecer artigos, você vai lendo e vai filtrando o que é interessante e o que não é, tá? Dica para quem ainda não começou. Começar por aí para poder escolher o tema. Beleza? Alguns dizendo que estão no começo, desenvolvendo a apresentação. Everton disse que achou a proposta muito simplista. Eu discordo contigo um pouquinho da questão do simplista. Eu acho que a proposta é simples, de fato. Por várias razões, por vários contextos, né, que a nossa pós-graduação está inserida. De fato, a proposta é simples, né? Mas, assim, escrever um projeto também não é algo tão simplista, assim, no sentido de ser algo simples demais, né?
Tanto que tem muita gente aí que não conseguiu escrever. Eu já passei, por exemplo, quando eu fui submeter um PIBID, eu já passei mais de 2 meses escrevendo um projeto. E olha que assim, eu tenho uma certa experiência, já submeti alguns projetos, etc. Mas assim, não é tão trivial, tá? É simples de fato, porque, como eu disse, período apertado, pós-graduação EAD, como eu falei no começo, né? Muitos orientadores, muitos orientandos para um orientador só. Então, de fato, a coisa tem que ser simples, senão a gente ia passar 1 ano aqui, ou mais, tá? Para vocês terem ideia, minha tese do mestrado, eu passei mais de 1 ano escrevendo. Eu comecei antes de começar a disciplina de trabalho final de curso, né? E num mestrado, num doutorado, é assim. Por quê? Porque eu fiz o projeto, apliquei, coletei dados, e aí tudo isso leva mais de 1 ano. Então, como a gente já está em julho, tem que terminar até o fim do ano, não dá para aplicar. Vai ter que ser só o projeto mesmo. Entende? Então, por conta desse contexto, de fato, teria que ser algo simples mesmo. Já tem o projeto em mente, também iniciar a revisão de literatura, legal. Eu vou depois, com vocês, eu vou abrir um Google Forms, tá? Que eu quero coletar com vocês. Eu vou abrir isso de hoje para amanhã, e eu peço que vocês fiquem atentos no ambiente virtual, tá? Porque eu quero saber, assim, qual é a maior dificuldade, tal, porque eu, assim, por que eu vou abrir um Google Forms? Porque eu acho que por aqui muitos não vão querer se expor, mas quem quiser também fique à vontade, tá? Qual é a maior dificuldade? Quem não começou ainda, qual é a dificuldade que está tendo, né? O João, mais acima, falou que, João Everaldo, né? Falou que era a escolha do tema. Eu já dei uma dica para ele, como é que ele pode escolher o tema, né? E aí, quem quiser falar aí qual é a dificuldade que está encontrando, por que não fez ainda, coloca aí para ver se eu posso ajudar, tá? João Everaldo colocou que precisa de ajuda. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o tema, João. Você escolhendo o tema, o que é que você quer pesquisar, aí você começa, aí você fala comigo que aí eu posso ir te ajudando, tá? Mas a dica que eu te dou é essa. Escolhe o tema, pega 3, 4 artigos sobre aquele tema, começa a ler, lê ele todo, tá? E aí, assim, gente, pesquisa é leitura, tá? Vocês vão precisar ler algumas coisas, ok? Então, vocês vão ter que ler 3, 4 artigos para poder filtrar o que vocês vão usar e para saber o que vocês vão pesquisar com detalhes, tá? Mas a primeira coisa é, se você não escolheu o tema, você nem começou. Então, precisa selecionar primeiro o tema. Depois disso, aí a gente começa, a coisa começa a andar. Joyce perguntou se o TCC é baseado em projetos que vinham fazendo. Pode ser, tá? Conforme eu respondi uma dúvida de alguém, não sei se foi a sua, acho que não, lá no ambiente virtual, uma pessoa perguntou, eu estava fazendo um projeto assim, assim, eu posso usar ele? Pode, desde que não tenha nenhuma publicação dele em lugar nenhum. Se você já coletou o resultado e publicou numa revista, num evento, não pode, porque se chama autoplágio, tá? Você pode pegar algumas informações de lá e trazer para o seu projeto, tá? Você pode pegar algumas informações de lá, algumas citações, trazer para o seu projeto, algum resultado interessante que você queira colocar, mas você não pode aplicar ele de novo, que é autoplágio, tá? Você pode fazer algo parecido. Como uma vez eu fiz uma análise de livros de matemática do ensino médio. Só para dar uma dica a vocês, principalmente para quem já aplicou alguns projetos. Eu fiz uma análise de livro de matemática do ensino médio. No ano seguinte, eu peguei praticamente o mesmo projeto, assim, no sentido, claro, reformulei e tal, mas eu fiz a análise do livro do ensino fundamental. Isso pode? Pode, tá? Desde que você não copie e cole o mesmo projeto. Eu reescrevi o projeto, mas perceba que eu já tinha toda a ideia montada, seria só escrever. Então, isso facilita, tá bom? Então, se for algo nessa linha, eu já apliquei, já fiz, sei lá, já fiz um projeto de produzir um doce de banana. Eu estou lembrando aqui do pessoal de alimentos, lá de Salgueiro, que eu ministrei aula para eles. Eu já apliquei aqui, já fiz um projeto de produzir doce de banana. Posso produzir um doce de mamão?
Pode, tá? Então, perceba que você pode fazer coisas parecidas, você não pode fazer igual, ok? Utilizar a mesma base do projeto anterior para desenvolver um novo, show de bola. Você está ganhando tempo e é uma estratégia inteligente. Você só não pode copiar o mesmo projeto ou aplicar o mesmo projeto de novo, como se estivesse aplicando de novo, sendo que já tem publicação. Aí não pode, tá? Mas se você fez, aplicou e nunca publicou em lugar nenhum, usa aqui, tá? Se não tem publicação, pode, ok? Mas deixa eu só pegar mais uma aqui no chat, que aí eu passo para você, Maeli, tá? Tem um aluno que está no Polo Cabrobó, que não fez nada, que o nome dele é Giovanni, né? Depois, Giovanni, se você quiser colocar aí no chat, como é que está o andamento, no sentido de já escolheu pelo menos o tema ou não, tá? Se não escolheu o tema, segue para ti a dica que eu dei pro João, tá? Mas se você já escolheu, aí eu posso ver qual é o seu problema específico, tá? Estou na escrita da metodologia, até o momento não tem dificuldade, maravilha. Alguns com problema de saúde, outro fazendo concurso. Não tem problema, gente. Vocês têm um certo tempo aí, tá? Vocês têm uma certa flexibilidade. Eu acho que isso só vai ser lá para outubro, mais ou menos. Mas não deixe tudo para a última hora, tá? Se deixar tudo para a última hora, aí vira o caos. O Andilson, é rápido, porque Maeli tinha levantado a mão? Se for, pode falar. Deixa a colega falar logo, professor, porque ela levantou a mão primeiro, depois eu falo. Pronto, beleza. Maeli, pode falar. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Professor, Boa noite. Com relação ao projeto, essa pergunta que você mencionou agora há pouco, acho que foi o que fiz na outra aula, se eu podia usar um projeto que eu já tenho. Eu vou explicar para você a minha ideia. Na verdade, eu tenho um projeto com educação em solos, em escolas da rede municipal em Salgueiro, né? Na verdade, é uma escola só, que nem é em Salgueiro, é em Terra Nova. Então, esse projeto, eu apenas vou lá e faço algumas exposições, algumas atividades lúdicas, com jogos, brincadeiras, para as crianças daquela escola. A minha ideia para o projeto de final de curso é que eu queria avaliar como é que o projeto está interferindo no aprendizado dessas crianças, principalmente com relação à temática abordada. Aí eu estou em dúvida se isso seria um autoplágio, como o senhor explicou, ou não. Então, a minha proposta é começar em uma nova escola, em um outro local, elaborar um questionário antes das intervenções, porque aí a intervenção educativa seria a parte do projeto propriamente dito, onde a gente faz explanações, leva maquetes, faz jogos, brincadeiras com as crianças, tudo voltado para a temática de conservação do solo. E aí eu faria um questionário antes para avaliar os conhecimentos prévios, faz a intervenção e depois faz uma nova avaliação. Pronto, deixa eu... Essa parte do antes e depois da atividade é que eu não fiz ainda, e eu gostaria muito, inclusive, de colocar esse projeto em prática. Pronto, deixa eu... Que eu tinha feito lá no chat, eu não sei se o senhor respondeu, que era com relação ao tempo, né, se eu teria um prazo, porque eu estou com o tempo meio corrido. Eu estou de férias, mas eu vou fazer uma viagem a trabalhar semana que vem, aí eu vou passar uns 10 dias fora. E nesse período, eu não sei se eu vou ter como estar trabalhando nesse projeto. Então, vamos lá. Oi, Marcos. Obrigada. Nada. Professor, dentro desse contexto que a Maeli falou aí, eu acredito que esse projeto de intervenção não seja necessário ter a aplicação em si, não é isso? O resultado da pesquisa. Exato. Então, é isso que eu vou... No caso dela, ela quer fazer, faz parte, é interessante. Mas eu acho interessante também que esse projeto dela não esteja publicado em algum lugar, que ele seja, né, seja uma coisa nova, inovadora, para que não haja plágio. Mas, assim, o que não está publicado e o que não existe ainda, as intervenções, elas foram feitas em uma determinada escola. Mas o que eu pretendo fazer é o questionário, a pesquisa antes e depois.
E isso não foi feito ainda, entendeu? Mas então, Maíli, vamos lá. Deixa eu entrar nos detalhes aqui e ver se eu entendi direitinho. Você Só, fez professor, um. À vontade, Marcos. só complementando, né, porque a minha dúvida também é em cima dessa dela. Porque eu também já tenho um projeto praticamente pronto, mas isso é uma coisa minha, não está publicado ainda, e que eu venho tentando arrumar uma pessoa para formular uma metodologia, Eu uma tenho tese, desse marca aí. um artigo, e falta a aplicação disso. E aí eu estava querendo usar essa minha parte, essa minha tese, começar ela aqui como meu trabalho de TCC, para quem sabe terminar no mestrado. É possível isso, professor? Pronto, então vamos lá. Pegando a dúvida da Maeli e do Marcos e vamos juntar tudo numa resposta só, tá? Que acho que também é a dúvida de alguns. Primeira coisa, vocês vão precisar aplicar, vocês não vão precisar fazer nada, vocês vão fazer o projeto. Se eu fosse fazer, seria assim, assim, assim e assim, tá? Vocês não vão precisar aplicar nada. Segundo, a Maeli falou que aplicou numa escola X e agora quer fazer numa escola Y. É o mesmo projeto, mas são em escolas diferentes, em realidades diferentes. Desde que isso esteja mencionado no projeto, tá? Desde que isso esteja mencionado, eu estou aplicando na escola tal, 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 para dar ênfase de que não é aquela outra escola que eu já apliquei antes, perfeito, tá? Porque são contextos diferentes, realidade diferente, pode ser que na escola X tenha dado certo e na Y não. Pode acontecer. Aí cabe a você, como pesquisador, descobrir o que aconteceu para numa dar certo e na outra não, tá? Então, desde que você enfatize em qual escola você está aplicando, para que as pessoas percebam, ela não está usando o mesmo projeto. Pode, não tem problema. E mais ainda, se o projeto lá da escola X, a primeira que você fez, você não publicou em lugar nenhum, não foi publicado em revista, em artigo, em periódico, em evento, você pode utilizar até o mesmo projeto, tá? Porque se não foi publicado, ele não é publicizado. Então, ele ainda é algo seu, entende? Então, se não tem publicação, não tem como haver autoplágio, sendo que não há nada publicado. O orientador, a banca, quando pegar seu projeto e jogar na internet, ele não vai encontrar nada, entende? Então, não tem como ser plágio de algo que não está publicado. Então, se não teve publicação, você pode usar até o primeiro. Mas, beleza, você quer evitar até esse problema? Deixa claro no projeto que é na escola, em uma outra escola, não na primeira. Tá bom? Já entrando na pergunta de Marcos, emendando com a pergunta de Maeli, né? Sim, você pode fazer isso, né? A única pergunta que vocês têm que se fazer é o seguinte: esse projeto foi publicado em algum lugar? Ou os resultados dele foram publicados em algum lugar? Se sim, você não pode fazer, não, você não pode usar ele. Mas como eu disse a vocês, e aí no caso de Maeli, ela fez na escola X, agora ela quer fazer na escola Y. Mesmo sendo o mesmo trabalho, se você está fazendo num outro contexto, numa outra realidade, pode, não tem nenhum impedimento. Posso usar esse projeto para depois usar no mestrado? Pode, porque o projeto você não vai aplicar. Lá no mestrado você vai aplicar. Você vai aplicar ele em alguma realidade para coletar dados, enfim. E aí sim é possível sim, tá? Como aqui é só o projeto. Agora, se aqui você fosse aplicar, coletar dados, publicar artigo, podia usar no mestrado? Não. Porque aí se encontra no autoplágio. Mais uma vez, você poderia fazer para o mestrado era o quê? Pegar o projeto que você já tem, adaptar para uma outra realidade, utilizando outro instrumento, pesquisando em outro contexto, e aí sim poderia usar. Mas como aqui é só o projeto, você pode usar no mestrado? Pode, porque não teve pesquisa feita, é só um projeto. Certo? Perfeito, professor. Gostei demais. Eu acho que a minha ideia está encaixando exatamente dentro dessas explicações que Vossa Excelência está passando para a gente. Estou gostando demais. Nossa, beleza. Estou ansioso e eu gostaria até de dividir com meus colegas
depois em off, ou no cafezinho lá, enfim, para a gente ir debatendo a possibilidade de, quem sabe, paralelamente a isso, a gente criar um projeto em conjunto entre os estudantes, além da nossa apresentação, do nosso trabalho de conclusão final, a gente criar um projeto em conjunto, que a gente possa dar continuidade após o curso. Enfim, é isso. Mas isso é assunto para outro tema. Obrigado, pessoal. Nada. Inclusive, vocês podem, né? Como eu comentei no encontro passado, eu não vou aplicar, mas eu quero. Você pode? Pode. Não só pode, como até recomendo que façam, por quê? Porque depois vira artigo para você entrar no mestrado, entrar no doutorado, se for na sua área, tem peso. Então, eu recomendo que vocês não parem no projeto. Vocês apliquem e façam. Mas você é obrigado para terminar o curso? Não. Você não é obrigado para terminar o curso. Mas, se você quiser, recomendo até que faça, porque para o seu currículo, você não tem nada a perder. Se você tiver esse tempo, tiver essa disposição, pode fazer, tá? Diz, Professor, João Dilson, pode dizer. eu acho que o senhor foi bem claro, né, na explicação. Eu não acompanhei a aula ao vivo, mas depois eu assisti a primeira aula e senti muita clareza no que está sendo proposto. Até por uma questão de tempo, não daria para se fazer um TCC completo, né, com aplicação prática da intervenção, até porque pesquisação você tem que, além de intervir na realidade, tem que coletar o resultado da realidade. Então, interpretar os dados, isso aí é o mais difícil. Isso é muito complexo, isso leva tempo. Quem já fez TCC sabe como é. E aí a minha pergunta é de ordem mais prática. Nesse caso, que alguns colegas aqui já falaram, por exemplo, que já fez o artigo, mas não publicou, ok, vai poder. Já fez o projeto, porque já vinha fazendo desde o início do curso, que é o meu caso, ok. Nesses casos específicos, de quem já fez, de quem já tem algo estruturado e que acha que está pronto para uma defesa, como é que a gente pode solicitar essa, entre aspas, antecipação? Isso é até bom, é bom para o programa, é bom para vocês, é bom para os colegas, porque vão ter menos trabalho lá na frente, né? Até para essa questão do lançamento de notas e tal. Então, a minha pergunta é mais de ordem prática. Quem já tem isso de uma forma estruturada, que já fez, ou que tem um artigo, ou que tem um projeto que nunca foi publicado, qual é o mecanismo burocrático para se fazer a defesa disso, para concluir, no caso? Pronto, então vamos lá. Isso aí, assim, teoricamente é algo para você ver com a coordenação, porque ele é quem vai te dar a burocracia, né? O passo a passo burocrático para fazer isso. Mas eu posso falar, assim, pela minha experiência, o que é que provavelmente vai se exigir. Primeiro, que, assim, você tenha vamos falar num caso individual, vamos dizer você. Você quer antecipar porque, sei lá, você passou num concurso, porque você precisa do diploma para assumir um emprego, a empresa está pedindo. Se você tiver como comprovar isso, você tem como antecipar a sua defesa. Pode, com uma justificativa. Além disso, o seu orientador, quando ele chegar que lê o seu projeto, ele tem que dizer assim, o Andilson, tal, não sei se é o Andilson ou Vandilson, até peço desculpa, né? Vandilson, mas tanto faz, tá, dá para entender. Beleza, tranquilo. Aí ele tem que dizer assim, Vandilson, tá ok seu trabalho já está liberado para apresentação. Seu trabalho estando liberado pelo orientador e você tendo alguma justificativa, por algum concurso, a empresa está pedindo diploma, enfim, alguma razão prática, o programa libera, tá? Isso eu estou falando num contexto individual seu. Agora, se existe um conjunto de alunos, vamos dizer que tem uns 10, 15, por exemplo, que já estão dentro daquele contexto que eu disse. O orientador olhou, leu os trabalhos de vocês e disse, gente, tá liberado, tá ok para defesa, tá beleza, já podemos montar a banca. Se tem um conjunto assim grande de alunos, né, não existe nenhuma previsão. O que vocês têm que fazer é, de fato, esperar a banca, né, a esse seminário que Anderson disse que quer marcar. Mas eu imagino que tendo uma grande quantidade de alunos que já estejam liberados pelos seus orientadores, a gente pode fazer uma primeira semana com esses alunos
e depois uma segunda semana com os demais. Porém, isso tem que ser algo negociado com a coordenação. Tem que ver a viabilidade, se é possível. Eu acho que é, mas aqui é chute meu. Aí vocês têm que ver com o Anderson, tá? Até porque, na maioria dos programas de pós-graduação, isso inclusive é incentivado, né? Porque você libera o aluno, libera o orientador para outras pessoas, enfim. Mas exatamente. Se tratando de IFA, a gente não sabe. Obrigado, professor. Por nada. E aí, assim, só enfatizando, né? Sendo o seu caso específico, você precisa desse diploma o quanto antes, por isso eu preciso de pressa para defender. Você tendo a sua justificativa e o orientador te liberando, show de bola. Você já pode solicitar e você consegue, sem problema nenhum. Agora, se tem um conjunto de alunos aí que quer defender, tem que conversar com a coordenação. E aí, assim, eu te dou um chute, um palpite, que Anderson não vai se opor, pelo contrário, eu acredito que ele vai até organizar isso, tá? Mas como não há previsibilidade disso, tem que conversar com ele, entende? Então tem que ser algo conversado e ajustado. Mas eu não vejo nenhum impedimento, e pelo que eu conheço de Anderson, também não vejo ele como ele colocando algum impedimento nisso, tá? Só tem que se ajustar direitinho para que faça-se uma semana primeiro com esses que já estão prontos e depois uma outra semana com os demais, tá bom? É conversar com a coordenação que eu acho que, como eu disse, como você mesmo falou, né? É algo bom para o programa, é algo que não vai gerar nenhum ônus, pelo contrário, vai gerar bônus. Então, só tem que ajustar, só tem que ver direitinho e o orientador liberando. Eu quero que vocês tenham sempre isso em mente, tá? O principal é o orientador dar ok. O orientador deu ok, o resto é ajuste, tá? O resto é ajuste. O orientador dando parecer positivo, pode defender, o resto é ajuste, tá bom? O pessoal tá falando aqui, né, que o projeto exige muita leitura e de fato exige bastante, por isso que a gente não vai, como o próprio Vandilson falou, né, da questão da aplicação e tal. Então, João Everaldo perguntou se tem que ser relacionado à tecnologia, não necessariamente, tá, João? Mas assim, tem que ter a ver alguma coisa com o que você viu no curso. Tem que ter alguma ligação com alguma disciplina. É interessante que tenha para dar para ter relação, né, com o próprio curso que vocês estão fazendo. Professor, Oi, Marcos. o senhor já deu uma explanação muito pertinente. Parabéns para aqueles que estão querendo adiantar. Mas também, voltando lá atrás, no começo, tem aquela questão da fundamentação, para ver se, às vezes, você está com um projeto achando que está abafando, que está tudo ok, e talvez a proposta em si não tenha fundamento, né? E o orientador vai dizer, não, infelizmente, não é viável esse projeto. Ou é muito sofisticado, ou não está ao alcance de alguns, ou não tem fundamento nenhum. É preciso que você crie outra. Não é isso, pessoal? A gente tem que ficar esperto com relação a isso também, não é isso? Exatamente. Por isso que o orientador ele é crucial nesse processo, porque ele é o, digamos assim, o olho da academia, o olho dos outros pesquisadores sobre o seu trabalho. Ele vai fazer bem esse escrutínio se é algo aplicável ou não, se tem de fato aplicabilidade, se tem tudo a ver com os problemas atuais da área ou não. Ele é quem vai, né, detalhar mais isso com você e te explicar se é viável de fato ou não. Tá? Por isso. Pode dizer. Essa é uma das minhas preocupações, porque talvez a minha proposta, a minha tese, o novo método que eu quero criar, seja ainda incompreensível, talvez, sei lá. Mas eu tenho algumas referências, acho que umas 3 referências durante o curso, eu fui vendo algumas bases e eu fiquei impressionado. Eu posso aqui adiantar, por exemplo, a parte da andragogia e eutagogia, né? Que junto com a pedagogia seria uma inovação numa nova metodologia de ensino.
que é direcionada, a minha metodologia é direcionada à produção na educação. E, Interessante. assim, eu estou estudando o Sistema S, por exemplo. Eu estou pesquisando a andragogia, a eutagogia, que é para o pessoal mais jovem e para o pessoal mais idoso. São estudos direcionados a determinados grupos específicos de pessoas. Uhum. Com isso, eu queria juntar tudo e criar um novo, digamos, uma nova direcionamento não muito avançado, nem muito sofisticado, mas que esteja dentro do que é possível. Sim, sim. Então, é É uma isso. proposta até interessante, mas é aquela coisa. Eu não posso te dizer, assim, ouvindo você falar, é algo bem interessante mesmo. Mas é aquela coisa, como eu não sou da área, eu não compreendo assim as minudências da coisa, o orientador é quem vai poder te dizer alguma coisa. Mas a princípio eu achei interessante a Perfeito. proposta, certo? Então aí conversando com alguém da área de educação, né, um pedagogo mesmo, talvez até o próprio Anderson, que o Anderson, se eu não me engano, ele é pedagogo, ele pode até te dar alguma luz, né, alguma orientação sobre isso. Perfeito, professor. Por isso que eu acho que não vai dar para fazer na íntegra nesse trabalho. E eu gostaria de participar do mestrado para que eu possa pesquisar mais e ver se é possível. Mas isso quem vai me dizer também é o orientador, não é isso? Isso, E qualquer coisa que exatamente. não der certo, eu já tenho mais 2 na fila. 2 opções. Pronto, Obrigado, ótimo. professor. Ótimo, maravilha. Nada. Joyce perguntou se esses projetos que iremos fazer o IF ajuda na publicação. Sim, ajuda sim, né? For só publicação, sim. Agora, se for para ir para o evento, apresentar, aí tem que ver com o Anderson como é que está sendo feito, porque, por enquanto, a verba está um pouco restrita e não está sendo liberado para todo mundo, mas aí tem que ver esses detalhes com a coordenação, né? Em termos de publicação, quando for publicado com passou no evento tal, posso ir apresentar? O instituto vai me dar a passagem, vai me dar a diária, aí tem que ver com eles, tá? Mas se for publicação numa revista, aí é bem tranquilo, tá? Geralmente as revistas no Brasil não são pagas, são gratuitas, então é tranquilo. E aí, se for para pagar também, o instituto também disponibilizaria, enfim. Esses são detalhes que tem que ver com a coordenação, mas geralmente é bem tranquilo, tá? Luiz perguntou se tem que ser ligado à área de tecnologia. Não necessariamente, tá? Tem que ter alguma relação com o que você viu no curso, algum vínculo, tá? Mas ser na área de tecnologia, não, tá? Tem que ter a ver com o curso. O Giovanni falou, né, que tem um artigo sobre o ensino de matemática que não foi publicado. Bom, se não foi publicado em lugar nenhum, quando eu digo publicado em lugar nenhum, gente, é tipo, por exemplo, aqui dentro do IFE a gente tem os PIBID, os PIBIC, tá? Os projetos que são selecionados para participar de uma bolsa. Se é um projeto que não foi selecionado em lugar nenhum, você escreveu e, putz, não vou submeter isso não, vou guardar aqui. Pode, tá? Até que você tenha aplicado, você aplicou aquele projeto. Eu fiz um projeto aqui, apliquei, mas não publiquei em lugar nenhum, não submeti para lugar nenhum, para seleção nenhuma, pode, tá? Não tem problema nenhum. Porque está onde esse projeto? Na sua cabeça. Ele não está em lugar nenhum. Então, como é que você vai plagiar o que não está em lugar nenhum? Então, se não está em lugar nenhum, você pode usar, tá? O pior do projeto é o referencial teórico, Joyce, com certeza, tá? Eu acho que a metodologia é um pouquinho pior, porque você tem que detalhar, você tem que saber bem o que você está fazendo para detalhar cada etapa sem esquecer nada, tá? Mas o referencial teórico, sim, é bem puxado. Principalmente linkar, bota essa citação aqui, vou falar um pouco sobre ela para ligar com a outra embaixo. Aí é mais um pouquinho tenso. Se já utilizou em outra instituição, não pode reutilizar o projeto? Daniel, é aquilo que eu mencionei, tá? Se foi publicado em algum lugar, no site do IF, em alguma seleção que você fez, em alguma revista, se foi publicado esse artigo, esse projeto em algum lugar, não pode. Mas se você, sei lá, fez o projeto, mesmo que você tenha aplicado ele, escreveu um artigo, mas não publicou em lugar nenhum, não submeteu em lugar nenhum, ele está onde? No seu computador e na sua cabeça, não tem lugar nenhum, então não tem plágio, tá? Então pode.
Mas se ele foi publicado em algum lugar, em alguma revista, em algum evento, aí não pode, tá? Que aí é autoplágio. No caso, no caso eu apresentei um artigo de conclusão do curso de História na Fachuce de Salgueiro, mas eu não publiquei, só fiz apresentar, eu poderia utilizar ele? Não, porque ele está na biblioteca do curso. Então ele está em algum lugar, entende? Beleza? Porque toda monografia, todo artigo, aliás, toda monografia de curso, por exemplo, a de vocês mesmo, ela vai para a biblioteca do IFE. Então, se está na biblioteca, está publicado, então não pode, tá? Deixa eu ver aqui, que eu tinha saído, aí eu estou voltando aqui. Após é obrigatório fazer link com a área. Isso é algum link. Não tem que ser na área de tecnologia, na área de ensino profissional, não. Mas tem que ter algum vínculo com alguma coisa que você fez no curso. Como o exemplo que eu mencionei, eu orientei um aluno de física num trabalho na área de educação matemática. Tem a ver? Tem, porque é educação numa disciplina de exatas, assim como física. Então pode, tá? Então, se lembrem também que vocês não vão aplicar nada em lugar nenhum. Teoricamente, vocês têm que imaginar, se eu fosse fazer, como é que eu aplicaria esse projeto? Mas você não vai aplicar, tá? Isso, como a Maile disse, né? Fiz na escola rural, agora vai fazer na urbana, pronto. Isso pode, não tem problema nenhum, tá? Se você dizendo que vai fazer na escola X, para quem lê, não pensar que é na mesma escola Y que você botou no outro trabalho. Então pode, tá? Pediu para colocar gravada no grupo, se atrasou, tá? Coordenador é o Anderson, tá? Quem tem a ligação com ele são os tutores e eu também, né? Se vocês tiverem algum problema, vocês podem passar para os tutores e aí o coordenador, o Anderson, conversa com vocês, tá? Josicleide, as defesas, sim, serão de forma remota, tá? Eu comentei isso no início. Tudo indica que será remoto. Tem algum e-mail da coordenação, não sei se tem algum e-mail específico da coordenação, tá? Mas eu posso me informar. Mas vocês falam com os tutores, tá? Vocês falam com os tutores falam com o coordenador. Pode fazer algo na área de lógica de programação? Pode sim, tá? Passaram o e-mail de Anderson, não é o da coordenação, mas é o dele, acredito que serve, tá? Jadilson perguntou, é um artigo? Não, é um projeto. Mas todo artigo ele nasce de um projeto. O artigo ele é o resultado. Aquele artigo uma vez foi um projeto que foi aplicado, coletado dados e foi escrito o artigo. Então o artigo é o final e o projeto é o começo. Vocês vão ter que fazer o projeto. Se já tem o artigo, vocês já fizeram o projeto, pelo menos na cabeça de vocês em algum momento. E o pessoal já está dizendo que vai sair, porque já está adiantado. Eu queria terminar às 8, mas a gente acabou esticando para tirar as dúvidas, não tem problema não, tá? Murilo, sobre a questão da defesa, eu não sei detalhes ainda, porque está um pouquinho distante, tá? E como eu disse, o Anderson ainda não passou esses detalhes. Mas tudo indica que será o quê? Vocês vão apresentar diante de uma banca formada por seu orientador e mais 2 escolhidos por você e pelo orientador em conjunto, para apresentar o projeto. Ó, gente, esse é um projeto que a gente escreveu e que a gente pretende desenvolver um dia e vai explicar qual é esse projeto. Fazer isso, isso e aquilo, com essa metodologia, baseado nesse referencial, e vai ter esse cronograma. Ponto. Acabou. Só isso, tá? É uma banca formada entre você vai apresentar, né? E na banca vai estar o seu orientador e mais 2 pessoas que o orientador escolher, tá? Junto com você, claro, né? Que sejam de áreas afins, pelo menos, tá bom? Então, é assim que vai funcionar a defesa, beleza? É bem simples, bem tranquilo, porque é um projeto, ninguém vai nem discutir se você escolheu a metodologia certa, se o seu levantamento de dados foi correto, é bem simples, tá? Então, pode ficar tranquilo que é só apresentar o que você escreveu de maneira resumida, assim, em 10, 15 minutos, tá? Ou até menos. Ok? A apresentação é o menor dos problemas. Como eu costumo dizer para os meus alunos,
Quando o orientador dá o ok, ele já está aprovado, tá? A apresentação é apenas um mero protocolo necessário, porque se você não apresentar, você reprova, tá? Mas se o orientador liberou, ele já está aprovado, a menos que, sei lá no dia você tem uma crise de pânico, não apresente alguma coisa assim, aí tenha que remarcar, enfim, espero que não aconteça com ninguém, óbvio, né? Mas se você escreveu, o orientador liberou e você apresentou, é aprovado, tá? Então não se preocupem, a apresentação tem que ser assim, 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 eu tenho que dar acrobacia, eu tenho que apresentar o melhor. Não, tá? Apresentação simples, apresenta o que você escreveu, acabou-se, tá? Bem objetivo, coisa de 10 minutos, assim, bem rápido, que, como eu disse, é um mero protocolo necessário, tá? Então é isso. Gente, já são 8h22, a gente já passou de 1 hora, né? Então, eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, para a gente poder ir finalizando o nosso encontro. Então, eu vou interromper. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, mas eu já vou interromper a gravação, tá?